Shalom, queridos e queridas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orando a Palavra Diariamente. Hoje continuaremos nossa caminhada pela Galeria dos Heróis da Fé, mergulhando no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 8 a 22. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os patriarcas. Nesta jornada emocionante, estudaremos a vida daqueles que lançaram os alicerces da nossa herança espiritual. O tema central é Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os patriarcas. Veremos como Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José viveram como estrangeiros em terras estranhas, movidos não pelo que viam, mas pela promessa de uma pátria celestial superior. É um estudo sobre obediência incondicional, a espera pelo impossível e a confiança de que Deus é fiel para cumprir sua palavra, mesmo que o cumprimento atravesse gerações. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 8. Através deste estudo, vamos juntos compreender o chamado da obediência cega, analisar o passo de fé de Abraão ao deixar sua terra sem saber o destino, confiando apenas na voz de Deus, descobrir a força da fé no impossível, refletir sobre como Sara recebeu vigor para conceber fora do tempo, porque considerou fiel aquele que prometera. Aprender a viver como peregrinos, entender como os patriarcas confessaram ser estrangeiros na terra, mantendo os olhos postos na cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ser inspirados pelo legado profético, reconhecer como a fé de Isaque, Jacó e José se estendeu até o fim de suas vidas, abençoando as gerações futuras e prevendo a libertação do povo. Se você se sente em um tempo de espera ou está sendo desafiado a dar um passo em direção ao desconhecido, não perca esta mensagem. Junte-se a nós e permita que a coragem dos patriarcas renove a sua disposição de confiar plenamente no Senhor. Vamos juntos elevar nossos corações em fé ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque.
Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Essa foi a mensagem de hoje. Gostaram? Ah, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo!